Que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Salve, salve galera, amigos que acompanham a Juve TV. Está começando mais um programa Diário de um Missionário. Agora vamos continuar falando sobre Angola, né, Manuel? Um tema tão bacana, tão interessante essa missão sua. Agora vamos aprofundar nos trabalhos pastorais que o Manuel teve em Angola. Manuel, como que foram essas atividades pastorais suas? Você visitou várias cidades de Angola nesse período, né? Conta um pouquinho pra gente de cada experiência que você teve lá em Angola. Pois é, então salve galera, a paz. Eu logo quando cheguei já tinha um grupo já preparado para me receber na pastoral universitária, né? Fui muito bem acolhido. E a pastoral universitária é da Universidade Católica de Angola. São 170 jovens que se preparam para a missão em janeiro, que vai para o interior do país. Então minha responsabilidade era com a formação deles, né? Então sempre, quase todo mês tinha um retiro fora, né, das escolas salesianas. E eu ficava só pela formação. Mas todo sábado tinha esse encontro. E essa pastoral universitária tem um detalhe muito importante, que além dessa formação para a missão, eles trabalham com o menino de rua, né? Eles acolhem o menino de rua, fazem um trabalho com ele muito interessante. E a questão da missão é importante porque dessa pastoral, né, que eu fiz, foi de você estar aberto, sabe, André? O mais importante da missão e do coração missionário é você estar disposto, né? Tudo aquilo que vem, se é uma leitura na missa, se é um apoio, se é carregar caixa, o que for, você tem que estar disposto, né? Das 18 províncias que são estados, né, de Angola, eu tive em 7, né? E a mais interessante para mim foi em Mochico, né? Nós saímos no sábado, 13 horas, 1 hora da tarde, e chegamos 5 horas da manhã no domingo, né? E lá onde meu primo faz o trabalho missionário dele, né? É uma paróquia muito simples, mas com uma juventude muito forte, né? Legal que eles dançam muito, eles cantam muito na missa. Então esse apoio na liturgia é muito importante também, né? Mas conhecer essa realidade, porque eu estava em Luanda, né? Mas conhecer essa realidade interior foi muito importante também. O bacana, André, é esse jeito de ser igreja, sabe? Uma igreja viva, uma igreja feliz, né? Onde eles acolhem, né, tudo que você vai fazer. Acho que a importância do terço, sabe? Eles, na catequese, começam com terço. Todos os grupos começam com terço, sabe? Importante esse momento mariano. Então, e não tem questão de tempo, né? Para você ter uma ideia, a catequese na universidade começa meio-dia, hora do almoço, sabe? E vai embora 4 horas da tarde, o pessoal que tem o terço, depois tem a catequese, depois ficam ali um pouco. Sabe? É essa disponibilidade, sabe? Porque o Cristo é interessante para eles, o Cristo causa algo neles, sabe? Acho que essa retomada na fé é importante para nós. E esse foi o meu crescimento como missão também, né? Além de conhecer outras realidades, conhecer outras paróquias, conhecer outras províncias, né? Ter contato com os padres salesianos, uma espiritualidade muito forte, eles arrebanham a juventude, mas saber do coração do jovem angolano, da família angolana, diante dos desafios sociais muito grandes que tem lá, a fé é o que segura eles. Isso é muito importante. Manuel, e você comentou que teve em 7 províncias de Angola. Do jovem angolano, tem muita diferença do jovem de Luanda pro jovem dessas províncias mais carentes que você foi? Por mais que seja o mesmo país, eu acredito que seja aqui que nem no Brasil também. Tem um choque cultural de uma região para outra. Assim, você sentiu isso em Angola também? Diferença de costumes, da rotina dos jovens de uma região para outra? Você sentiu essa diferença? Eu percebi que no interior, por exemplo, lá onde eu estava, 1.200 quilômetros de Luanda, ainda o catolicismo ainda vai engatinhando, né? A fé cristã está começando. Ainda tem outras religiões, né, nativas deles, né? Mas agora, o jovem em si, por exemplo, é igual, porque na verdade, cara, todos eles estão começando juntos, né? Tanto em Luanda, que é a capital, quanto no interior, todos eles agora estão começando a viver, né? O pós-guerra foi em 2002, então agora que estão começando. Mas ainda assim, o desafio no interior é muito maior para a evangelização. Isso é fato, né? Isso, a gente percebe que foi muito pastor brasileiro para lá.
Tem muito neopentecostalismo lá. Então isso é o grande desafio, né? Essa proposta que eles levam é diferente da nossa, da Igreja Católica, né? Então acaba que a gente precisa, isso na verdade isso é o grande ardor missionário, né, André? Fico pensando que até a nossa proposta com o programa é fazer com que a juventude, né, ele tenha coragem de sair para a missão, porque precisa de gente para evangelizar, né? Na casa nós estávamos lá com jovens, né? Encontrei outras jovens da Argentina, né? Quer dizer, com desejo de evangelizar, mas precisamos mais. Enquanto a gente fica muitas vezes com medo, seguro, colocando limite, né, para a ação da graça de Deus, fica o jovem sem ser evangelizado, né? O jovem sem receber a graça, sem conhecer Jesus Cristo. Ô Manuel, e você viu semelhanças entre o jovem brasileiro e o jovem angolano? Eles batalham pelas mesmas coisas. O jovem cristão brasileiro e o jovem cristão angolano, eles têm o mesmo ritmo assim de caminhada, ou as diferenças peculiares de cada país fazem com que o perfil de cada jovem de cada país seja diferente? O que você... Deu para fazer um comparativo? Deu muito porque até numa formação que eu fui dar sobre o Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, eu me preparei. Quando eu cheguei lá, todos eles estavam com o Evangelho Gáudio na mão, entendeu? Eles têm um desejo, né? E eles são fiéis, eles conhecem a nossa igreja, eles conhecem o documento da igreja. E eu falo para você, André, não é um grupo de jovem preparado, não, é qualquer grupo de jovem, entendeu? Eles dão o Santo Terço, eles rezam o terço sozinhos, entendeu? Sabe da igreja, sabe o documento da igreja, sabe tudo. Ou seja, sabe a história da igreja. Então, é muito gostoso quando chega no ambiente, dar uma formação, ou partilhar, ou só participar do grupo, onde eles têm um desejo, né? E isso aí, talvez a gente não encontre muito aqui, né? Não posso dizer totalmente, mas em alguns casos, algumas leis a gente não encontra mais, né? Ainda essa cultura secular está muito dentro da nossa igreja, né? E lá não. Lá eles teriam muitos motivos para não ligar para a igreja, entendeu? Aqui é muito pobre, você que não tem estrutura nenhuma, não. Eles vão, eles sabem, né? A dificuldade deles é material, né? A carência de livro, isso é muito difícil para eles. Mas, tirando isso, eles vão para cima, os padres cobram os padres para ajudar eles, né? E os padres que vão são padres de missão, então os padres vão com o coração muito aberto. Então, encaixa muito, né? Isso é muito bacana perceber. Bacana. E Manuel, você comentou aí da missão, onde você ficou hospedado, também tinha missionários de outros países, né? Como que foi essa experiência com jovens que nem você, que tiveram esse ardor missionário que nem você teve, de outros países, falando, às vezes, imagino que nem falando português direito, foram lá para estarem em missão. Como que foi essa experiência com jovens de outras localidades do mundo, com o mesmo objetivo seu, com a mesma, vamos dizer assim, em unidade, né, com a igreja, todos ali pela evangelização? Conta como que foi essa experiência. Uma riqueza muito grande, né? Na casa era uma vilinha, né? Uns quartos, uma cozinha comunitária e uma sala comunitária. Um belga, um polonês e um português. Tinha três senhoras, né? Voluntárias também. Então é uma riqueza muito grande, né? Porque eles tiveram, tirando o João português, que já sabe falar, agora os outros tiveram que aprender o português, né? Então, mas quando eu cheguei, eles já estavam 1 ano e meio juntos, entendeu? Então eles já estavam ia ficar 2 anos de missão, então eu já estava preparando para... que fizeram uma missão maravilhosa os três, né? Deixaram marcas bonitas lá, cada um trabalhou em área diferente. Isso é muito bonito, sabe? Quando você vai com o coração aberto, você encontra outros corações abertos, fica tudo mais fácil. Então eu cheguei bem depois deles e me acolheram muito bem, né? Então eu fui muito bem cuidado por eles. Até por conta da questão da saúde, questão da malária, febre tifoide, né? Com muitos chás, né? Me cuidaram muito bem. Então aí você percebeu assim, como que a gente se une, né? A missão une, né? A missão nos faz mais irmãos, né? Nos faz mais humanos. Então essa é uma graça muito grande, né? Pra gente perceber que Deus está ali, une todo mundo, do mundo inteiro, no mesmo local, para servir. Bacana. E Manuel, para o jovem que está em casa agora assistindo, que está com aquele ardor missionário forte, que está toda semana acompanhando os programas nossos aí,
que certamente ficou encantado agora com você contando sobre a missão em Angola. Fala uma palavrinha para o jovem que está lá em casa, que está naquela vontade de ir em missão. O convite fica, né? Porque Deus prepara o seu coração, né? Deus sabe da nossa vida. Então o convite é que você não tenha medo, né? Se lance. Ele faz todas as coisas, né? Eu tive experiência de Amazonas, agora partindo a experiência de Angola, e estou com o coração aberto para outras missões, mas não tenha medo. Deus te chama, siga esse chamado, né? E confie, entregue tudo para Ele. Tudo o resto virá em acréscimo. Maravilha, Manuel. Muito obrigado, meu amigo. Amém. E a vocês, meus amigos, muito obrigado por acompanharem o nosso programa. Fica o convite para o próximo programa diário de missionário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, viva Dom Bosco. Olá, meus irmãos. Eu vim aqui de maneira muito especial agradecer à Inspetoria Mama Mushima, aos padres salesianos, à comunidade salesiana de Angola, do Palanca, e de maneira particular os meus irmãos Lucas, o João Tis, a Elza, a dona Geralda, a Cibele, também o padre Jojo, meu primo padre Vicente, que me convidou aí para fazer essa experiência de missão. Para mim foi muito marcante, foi muito importante, mas só aconteceu por causa de vocês, pelo acolhimento de vocês, pela presença marcante na minha vida, na minha adaptação também. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, que a gente possa permanecer unidos em oração, unidos em prece. Eu sei que cada um está em outro caminho agora, mas estamos unidos em prece. E nesse 2016 que tenhamos um ano abençoado. Grande abraço, obrigado comunidade de Angola, obrigado comunidade salesiana.